Boa noite, estamos começando aí a nossa live de sexta-feira. Sexta-feira passada foi música, sexta-feira passada deu para a gente se divertir um pouquinho. Hoje não, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante, que é a questão da regularização fundiária. É um tema que interessa muita gente, que precisa ser tratado com muita atenção, com muita responsabilidade, porque interfere diretamente na vida das pessoas, mas também interfere diretamente nas questões que envolvem a cidade, né? Os municípios, e aí a gente pode falar do litoral norte como um todo, sofrem bastante por conta das invasões, os municípios sofrem bastante por conta das instalações precárias, da chegada das pessoas em locais sem a mínima condição de infraestrutura, e a regularização fundiária vem ganhando espaço ao longo dos últimos tempos, e a gente tem que discutir tudo que envolve a regularização fundiária, porque vai muito além dessa questão de entregar para as pessoas o documento da terra, né? Nós estamos falando aí de pessoas que vão ter a posse, né, o seu espaço, o registro oficial do seu espaço, mas que com certeza vão demandar ao município também uma série de serviços, né? Educação, saúde, saneamento. Então, para discutir tudo isso, a gente vai ter a satisfação de trazer para a conversa o advogado Alexandre Ferri. O Alexandre, ele é advogado em direito público e é especialista nessa questão de regularização fundiária. Eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Alexandre na prefeitura de Taubaté, ele como secretário de habitação, inclusive, e a gente pôde acompanhar o trabalho que ele realizou em Taubaté nessa questão da habitação. Depois, na saída dele da prefeitura, a gente pôde acompanhar também o desempenho e o trabalho do doutor Alexandre em relação a essas questões de regularização fundiária, de habitação, trabalhando em São Paulo, trabalhando em várias outras cidades. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, prazer enorme tê-lo aqui. Boa noite, doutor Alexandre, obrigado aqui pela presença, por estar conosco aqui. Boa noite, Ednelson, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando nessa live. Quero agradecer a você aí pelo convite, para poder falar um pouquinho sobre um tema muito importante que envolve não só Ubatuba, mas eu acho que todas as cidades do nosso Brasil. Certo. Doutor, vamos explicar exatamente para as pessoas, porque a gente fala muito sobre essa questão da regularização fundiária, mas vamos falar do ponto de vista técnico, tentando traduzir isso da melhor forma possível para as pessoas, o que realmente é a regularização fundiária, por que ela acontece e por que ela é importante. Bom, a verdade é o seguinte, a regularização fundiária não é um problema que assola só único e exclusivamente a cidade de Ubatuba, né? Ele é um problema que assola o Brasil inteiro, né? Nós temos aí 50% dos nossos imóveis urbanos cadastrados, né? Eles são irregulares. Então a gente tem aí 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. E com isso, a gente com isso, né, em virtude dessa irregularidade fundiária, ela traz muitos problemas, né? Problemas de ambiental, problema social, problema jurídico, tem um problema relativo às questões tributárias, um problema de meio ambiente, especialmente o Ubatuba, que tem um problema relativamente, né, principalmente na parte de saneamento básico, né, porque tem muitos conjuntos e muitos núcleos, né, que descartam o seu esgoto de uma forma irregular, prejudicando ainda mais, porque o Ubatuba, o lençol freático é muito baixo, né? Então não tem condições técnicas para que se faça fossas biodigestivas ou outro tipo de saneamento que não possa, de uma forma segura, que não possa contaminar esse lençol, né? E trazendo uma prejudicialidade, uma questão de saúde pública, né? Nesse sentido. Mas o que eu quero falar, Ednelson, com relação à irregularidade fundiária, é que isso já ocorre, né, já vem ocorrendo de administrações anteriores, né, o problema aí da migração do êxodo rural para o núcleo urbano, né, acabou aí não tendo habitação com todos os equipamentos necessários e por isso, e devido ao custo também, as pessoas então, pela necessidade, acabam indo para um loteamento, para um parcelamento de solo irregular, que o valor é o que mais atrai, quando você pega, por exemplo, parceladores criminosos, né, parceladores que fizeram
um loteamento às margens da Lei 6766, sem nenhum tipo de equipamento de infraestrutura, e que vem causando esse transtorno, esse caos social para a cidade de Ubatuba, ou todas as cidades do Brasil, né? Que eu não conheço nenhum município que não tenha uma irregularidade fundiária, né? E isso é muito importante, a regularização. Eu sou um entusiasta da regularização, eu mexo com regularização fundiária há mais de 15, quase 18 anos que eu mexo com regularização fundiária, e a gente nunca conseguia regularizar, de fato, um núcleo irregular, porque você tinha legislação, mas ela ainda travava, porque você travava nas questões ambientais. E a gente não tinha muito mecanismo jurídico para fazer a regularização. E isso possibilitou, Ednelson, depois que saiu o provimento, né, 18 de 2012, da Corregedoria Geral de Justiça, que deu uma flexibilizada. E com isso os municípios conseguiram aí, de fato, concretizar uma regularização fundiária. Porque, na verdade, Ednelson, a gente, né, nós técnicos, especialistas, tem alguns especialistas de REURB que estão nos acompanhando aí, eu tenho certeza disso, é que antigamente você fazia uma regularização fundiária para entregar título, né? E a regularização fundiária não pode só ser pensada na parte registral. Ela tem que ser pensada na forma jurídica, na forma ambiental, na forma social, né? Na forma registral, na forma tributária, né? Que isso, na forma administrativa, na forma edilícia. Porque nós temos um grande problema, Ednelson, não só eu, mas todas as pessoas, né? A gente que vai aprendendo a fazer regularização, a fazer REURB, você começa a ver que a irregularidade fundiária não está só na favela. Ela está distribuída nos mais variados. Em Ubatuba, por exemplo, você tem casa de veraneio que o bairro inteiro é irregular. A exemplo do Itamambuca, que me falaram, tem alguns bairros aí de alto padrão, por sinal, né? E com isso, a gente não está conseguindo... como é que fala? Não, mas é no Face. Estou me perguntando aqui no telefone se está no Insta ou no Face. É no Facebook, do Ednelson Prado. E aí, o grande nosso problema é achar que a irregularidade fundiária está só na favela, naquela núcleo irregular de baixa renda, né? E não. Hoje a gente tem, por exemplo, Taubaté, a gente tinha 56 núcleos irregulares. Quando eu saí da administração, eu regularizei 48. E deixei, eu acho que mais 10 em cartório, 8 em cartório, né? E aí, só que daí estendeu a expansão sul, quer dizer, tinha mais parcelamento irregular, porque era área rural, e a gente não tinha a Lei 13.465, de 2017, que houve também uma flexibilização maior, né, para poder regularizar esses núcleos urbanos consolidados, e a gente, né, tem que estar tentando trabalhar para trazer não só a titulação, né, mas a regularização fundiária como um todo. Doutor, quais são os benefícios e quais são os problemas da regularização fundiária? O benefício é para todo mundo em geral, né? É para o município, é para o Estado, tá? É para a União e é principalmente para o proprietário do imóvel, né? Porque para o proprietário do imóvel, você vai ter uma segurança jurídica, né? Você vai ter um imóvel titulado, matriculado, né? Você pode deixar ele para os beneficiários, né? No caso de uma falência, de um óbito, ou seja, de um falecimento de um proprietário da área. Então, você consegue transmitir esse imóvel a título de doação, registrado em cartório, enfim, fazer toda a tramitação, exercer todos os poderes inerentes à propriedade, né? E o município, o que ele ganha com isso? Em diversos fatores, Edinaldo. Você tem, em primeiro lugar, o IPTU, né? Que você vai ter uma arrecadação maior de IPTU, porque você está trazendo esse imóvel informal para a formalidade, para dentro do cadastro do município, né? E com isso você vai aumentar a sua alíquota do imposto predial territorial urbano, o IPTU. Você aumenta o ISS, porque já foi construído algum tipo, né, de benfeitoria nesse terreno, e você passa a cobrar também sobre a construção. Se caso ocorra um falecimento, esse imóvel esteja de fato registrado no cartório, você vai pagar o ITBI, que também o município tem uma parcela do ITCMD, na verdade, né? 50% do ITCMD é do município, e você tem o ITBI também, no caso de transferências, né? De imposto de bens e transferências ali. Então, o benefício é muito amplo, todo mundo ganha, inclusive a União, porque a partir do momento, hoje, você tem que registrar você tem que trazer esse imóvel
né? Com ele regularizado, você traz esse imóvel, né, para a sua declaração de imposto de renda, que hoje você tem que lançar o número da sua matrícula, e a partir dali também você tem ali a parte de imposto de renda, né, quando for fazer uma transação, uma variação patrimonial, enfim. Então, o benefício é uma segurança jurídica, né? Então, todo mundo ganha, principalmente o município, né? Certo. Doutor, vamos tratar de situações diferentes, né? O senhor colocou aí pelo menos duas questões que merecem a nossa atenção, né? A questão que é esse olhar que a gente costumeiramente tem, que é de entender a regularização fundiária como algo que, de alguma maneira, vai ser atrelado às pessoas de baixa renda, né? Mas o senhor coloca aí que existem situações muito diferentes, e principalmente no caso de Ubatuba, aí há vários locais, né? Como o senhor mesmo disse em relação a Taubaté também, vários locais em que você tem um público de uma certa condição financeira, mas que estão dentro de um espaço que não tem regularização. Então, é em cima disso que a gente vai falar. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui e registrar as participações, né? A Anne Casal de Reis sempre acompanhando a gente aqui, ela inclusive me chamou para acompanhar uma sala de vídeo que estava acontecendo ainda há pouco lá na Santa Casa, no hospital de campanha, que estava sendo apresentado pela prefeitura. Como a gente estava para começar a live aqui, eu não pude acompanhar muito lá, mas torço para que seja um sucesso esse hospital de campanha. Primeiro, que não precisa ser utilizado, né? E segundo, se utilizado, consiga atender e ajudar a salvar vidas, que é esse o único objetivo que importa, independente de questões políticas, partidárias, eleitorais. O importante é a cidade, é importante que a gente tenha a população aí passando por esse momento da melhor forma possível. Registrar aqui a presença do Eltinho, da Mariana, do Alenardi, também da Terezinha, Fabiana, o Gel, o Nelson, Cervantes. Não consigo ver quem está aí, eu não consigo ver os participantes, mas você falou aí, Cervantes. O doutor João Marcos Cervantes é o promotor de habitação e urbanismo de Taubaté. Um abraço aí para ele. Obrigado aí pela audiência. A audiência é realmente sempre altamente qualificada aqui na nossa live, graças a Deus. Mas falando, então, desses dois aspectos, né, o Alexandre, porque toda vez que a gente discute essa questão da regularização fundiária, a primeira coisa que se pensa ou se imagina é assim, a prefeitura está querendo regularizar porque a prefeitura quer arrecadar mais imposto. Mas junto com a responsabilidade, né, junto com a regularização, vem por parte da prefeitura ou para a prefeitura uma série de responsabilidades, né? Porque você oficialmente passa a ter um espaço ocupado, ele passa a ser legítimo, ele passa a ser regular, automaticamente ele passa a ter, não que ele não tivesse, mas ele juridicamente passa a ter direito a uma série de serviços e de benfeitorias, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse lado da arrecadação, você também aumenta a responsabilidade do poder público, né? Sim. O grande problema, Nelson, é o seguinte, você tem dois tipos de regularização fundiária. Deixa eu esclarecer para o pessoal, porque quem não tem a familiaridade, às vezes fica um pouco confuso. Nós temos dois tipos de regularização fundiária. Nós temos a regularização fundiária de interesse social, que é aquele que beneficia para a população de baixa renda, que tem os requisitos da lei, que não pode ser maior que 250 metros quadrados, enfim, não pode ter outro imóvel. E nós temos a regularização de interesse específico, que são para pessoas que não se enquadram no social. Então, a gente tem os requisitos que tem que ser seguidos. A maioria dos conjuntos hoje habitacionais, dos núcleos informais hoje, consolidados de Ubatuba, são núcleos que foram feitos à margem da Lei 6766, né? Que foram feitos por parceladores inescrupulosos, criminosos, enfim. E deixou esse encargo, essa bucha, vamos dizer, para a prefeitura, né? Passou isso para o município, né? E quando que, na verdade, deveria ser do loteador. Por isso que as pessoas, elas se encantam com o preço do metro, e ela vai e compra um lugar bem abaixo, porque ele não tem nenhuma dotação específica de infraestrutura. Então, para ele é muito mais barato e é o que ele consegue pagar naquele momento. A gente tem que entender, né, na situação que a gente vive hoje no país, e a gente já está vivendo essa recessão há mais de 5 anos, que as pessoas elas vão procurar mesmo lugar que se encaixe no padrão financeiro dela, no bolso dela, né? E com isso, mas o grande problema de Nelson não é a pessoa ir lá e comprar e tá morando. O problema é a ausência do poder de polícia do município em fiscalizar isso quando está nascendo esse núcleo, né? E aí, para o município, muitas vezes, é muito confortável nessa situação. Por quê?
Porque ele aproveita, porque a habitação seria um direito constitucional garantido. Como ele não consegue fornecer habitação adequada, de acordo com o habitat lá, de acordo com a Constituição, e o que eles fazem? Eles deixam correr a revelia, pelo menos o pessoal tem um teto para morar, não vai bater na porta da prefeitura, querendo casa, né, achando que casa é igual pastel, você frita na hora e entrega para o cidadão, né? E aí, só que com isso ele acaba absorvendo essa responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Todo o passivo da parte de equipamento público de infraestrutura fica em cargo do município, porque os parceladores sumiram, né? O criminoso que vendeu, você não vai achar porque ele não tem bens. Ele faz em Ubatuba, ele faz em Caraguá, ele faz em Taubaté, ele faz no Vale do Paraíba, ele faz no Brasil inteiro. E ele acaba passando isso por município. Mas aí, quando você me pergunta, o problema é que já gera um serviço a mais, ou seja, sobrecarrega os serviços públicos essenciais para o município, é uma falsa percepção de nós, porque isso já o município já faz esse papel. E o que é pior, faz uma prestação de serviço sem uma contrapartida na cobrança do imposto. Porque todas as pessoas que moram em núcleos urbanos consolidados e regulares, elas estão, de uma certa forma, se aproveitando dos serviços públicos de saúde, que ela vai num posto de saúde do bairro, ela vai numa creche que ela vai levar o filho de uma escola, você entendeu? Ela vai num hospital. Então, quer dizer, ela se aproveita dos serviços públicos sem nenhuma contrapartida. E aí que é a grande preocupação, Ednelson, enquanto gestor público. Porque você tem a responsabilidade, primeiro, de fiscalizar que você não fiscalizou. Se você não fiscalizou, você está levando o serviço público para quem não está pagando uma contrapartida. Né? E você está fazendo vista grossa e não está regularizando. Ou seja, se você não está regularizando, e se você não está tomando as medidas adequadas que a legislação hoje permite e possibilita, o que acontece? Você está incidindo numa renúncia de receita. Porque aquele núcleo urbano consolidado, ele tendo os 3 requisitos previstos no artigo 38 do Código Tributário Nacional, obrigatoriamente o município já podia estar instituindo o IPTU. Então, isso é uma renúncia de receita. E a renúncia de receita pela lei de responsabilidade fiscal, ela gera uma improbidade administrativa. Você entendeu? E esse é o problema, da falsa percepção de nós acharmos que a regularização vai sobrecarregar o sistema, quando, na verdade, já está se utilizando o serviço público essencial. E sem nenhuma contrapartida. Né? E é o que já acontece de uma forma muito intensa hoje, né? Muito intensa. Só para ter uma ideia, doutor, só para ter uma ideia, tem a participação aqui do Pascoal Spinelli. Obrigado aí, Pascoal, pela participação, ele está sempre com a gente aqui. Ele falou assim, ó, em Ubatuba, em 2010, nós tínhamos 22 núcleos. Em 2016, 49 núcleos. Agora, em 2020, 84 núcleos. O senhor conseguiu regularizar 48 de 56. Qual foi a metodologia aplicada para o número de núcleos não se expandir durante a regularização dos 48 núcleos, quando o senhor falou em relação a Taubaté? Em Ubatuba, eu acredito que o primeiro passo seria congelar as áreas e promover a regularização fundiária. A regularização já foi uma realidade na cidade, na gestão, se não me engano, do Eduardo César, e na gestão anterior, me parece que se suspendeu o congelamento, e o congelamento deixou de acontecer, e a gente teve esse aumento aí absurdo que nós estamos tendo aí, que é um aumento realmente muito significativo, né? Em 10 anos, nós passamos de 22 para 84 núcleos, doutor. Então, veja bem, o primeiro passo para você traçar um planejamento, né, de regularização fundiária, hoje em dia, o grande problema é que tem especialista de regularização para tudo quanto é lugar. O cidadão, primeiro assim, ele faz um curso de EAD, não nada contra EAD, porque eu fiz bastante curso, faço bastante curso de EAD, mas ele faz um curso de EAD e ele já se torna um especialista. Daí ele vai vender fumaça e ilusão para os clientes dele, né, e para os municípios. Porque é o seguinte, o primeiro passo para você fazer uma regularização bem feita, você tem que ter um plano. Qual é o seu plano de REURB? Quais são os primeiros núcleos que você vai priorizar? Os de interesse social, lógico, mas qual é? O núcleo maior, o núcleo mais antigo? Tá bom, vamos pegar pelo mais antigo ou pelo maior. Legal. Qual é a primeira etapa? Bom, vamos fazer o congelamento e o cadastramento social dessas famílias. Para a gente ver há quanto tempo esse pessoal está lá, qual é a qualidade de habitabilidade, qual é a forma de titulação que eles entraram, para a gente ver também, a gente também não estar regularizando nenhum movimento, né, social aí que não tenha terra, de invasão, para a gente também não incentivar os grileiros, né, Ednel? Isso é muito importante deixar claro. Essa é outra questão importante, né, doutor? Porque, assim,
a regularização ela é uma coisa importante, ela é necessária, ela precisa acontecer, mas ela tem que acontecer de uma forma ordenada para não haver esse estímulo, né? Porque senão fica fácil, vamos invadir aquela área, porque daqui a pouco a prefeitura vai ali, vai regularizar e a gente vai resolver o problema, né? Sim. Então, esse é o grande problema. Por isso que você tem que ter um planejamento. Você faz um planejamento e faz uma sinergia com as demais secretarias do município. Você pega a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Segurança e faz uma parceria, faz um plano global envolvendo congelamento, né, com a Secretaria, inclusive, de Ação Social, para fazer o cadastramento das famílias, congelar esse núcleo e falar, olha, eu vou regularizar esse núcleo com essas unidades ocupadas, né, sabendo de onde vieram, quem são, de onde viemos, para onde fomos, enfim, o número de famílias, porque você também tem que pensar no impacto que você vai fazer. Bom, eu estou regularizando esse núcleo, eu vou regularizar esse núcleo, legal, eu faço a fiscalização, congelamento, coloco a placa lá, loteamento congelado, o prefeito faz um decreto de congelamento da área, tá, através de um procedimento administrativo, e aí você congela, cadastra essas famílias para você também ter um impacto de quanto que isso vai trazer na educação, porque tem muitas famílias que não estão fora da escola, porque não tem comprovante de endereço. Então você também traz um impacto na educação. E se a gente tem que pensar que a gente só vai mudar a cultura desse país com educação, a gente tem que partir por esse pressuposto. No primeiro ato de congelamento, a gente já tem que fazer esse planejamento. Então, o planejamento é o fundamental. É o cadastramento, o congelamento, enfim, a identificação desses moradores, o tempo que estão lá consolidados, de que área, qual é o título dominial que essa família tem, quem são os proprietários, para que a gente possa fazer um trabalho, né? A gente tem marcos temporais. Como eu falei na última live sua, eu dei um apontamento. Você falou, doutor, mas eu não queria... Por exemplo, começou um núcleo aqui hoje. Bom, se começou hoje, a prefeitura tem o poder de polícia, vai lá, faz a fiscalização, faz a remoção, exerce o poder de polícia de fato. O problema, Ednelson, é que muitos dos gestores não querem exercer um poder de polícia, principalmente nesse período, porque traz um impacto negativo. É medida antipopular, né? É uma medida impopular. Sim, agora, a gente sabe, doutor, que a habitação, né, é um direito constitucional, mas você tem que seguir regras, né, Ednelson? Senão não dá. Doutor, mas vamos explicar para quem está nos acompanhando, apesar de a gente estar observando aqui as pessoas que estão acompanhando e fazendo perguntas, são pessoas que de alguma forma já têm um conhecimento prévio de como que as coisas funcionam, dá para perceber aí que são pessoas altamente qualificadas, mas como essa live também vai ficar na página, como essa live também fica no YouTube, para as pessoas que venham a acompanhar, explicar exatamente como funciona esse processo de congelamento, porque o senhor deu aí algumas dicas interessantes, né, alguns caminhos interessantes, mas vamos lá. A prefeitura colocou a placa, disse aqui, ó, aqui está congelado, fez um mapeamento, cadastrou as famílias. Como que vai se trabalhar para impedir que novas famílias venham ocupar aquele espaço? É a fiscalização que vai fazer a diferença? Não só a fiscalização, mas tem que pedir o apoio da população, da comunidade local. Porque falar o seguinte, olha, se vocês deixarem outra pessoa entrar aqui, vai paralisar o processo, vai travar, e vocês não vão ser titulares de dominial dessa área. Então, os moradores, por si só, eles querem regularizar. Entendeu? Até porque hoje em dia você tem ferramentas que você identifica se aquela área estava ocupada ou não. Você tem a ferramenta do Google Earth. Você consegue levantar por ano, por mês, enfim, você tem planta de GC, você faz um estrago hoje, tecnicamente. E você consegue levantar, né? Então, é fundamental a participação popular dos moradores desse núcleo urbano consolidado para que a gente consiga obter êxito na regularização. Senão, realmente fica difícil, Ednelson. Certo. Doutor, deixa eu aproveitar aqui, registrar mais algumas participações aqui, mais algumas pessoas na audiência. Nós temos aqui o Carlos Alonso, temos o Luiz Guilherme, o Eugair Ribeiro, a Terezinha. Ele é advogado da CDHU. Meu amigo de São Paulo. Doutor Eugair Castro. A mamãe está acompanhando, viu? A dona Terezinha está aqui, ó. Grande doutor Alexandre, orgulho de ser sua mãe, é isso aí. Também o Marcelo Dantas, o Sami Camargo, que é corretor de imóveis, o Acácio Rodrigues, trabalha também com regularização, Rodrigo Godoy, que é pré-candidato a vereador lá em Pindamonhangaba, um abraço especial para o Rodrigo, que está fazendo um belíssimo trabalho lá também. A Patrícia e o Marcelo Luiz. A Patrícia aqui de Ubatuba, o Marcelo Luiz também, todos participando e acompanhando. A esposa também está aqui, viu? A Fabiana está registrando aqui. Ela está aqui também. Legal. Doutor, a gente está falando dessas questões todas e assim, a gente falou sobre não beneficiar quem está agindo de forma irregular, né? Que a gente tem que ter um trabalho sério de fiscalização, um trabalho sério de organização,
mas a palavra que o senhor colocou aí, que eu acho que é o grande ponto, é o grande diferencial no processo, e que às vezes, infelizmente, a gente observa que não é considerada, é a questão do planejamento, né? A questão do ordenamento urbano, a questão do processo de urbanização da cidade como um todo, né? A gente tem aí uma série de ferramentas para a gente poder deixar a cidade, do ponto de vista de regularização, do ponto de vista de organização, de desenvolvimento, de crescimento, a cidade ela tem aí elementos para poder trabalhar isso da melhor forma. Você tem o plano diretor, você tem lei de uso do solo, você tem uma série de leis, né, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. A gente observa que, infelizmente, doutor, muitas vezes, essas regras, essas leis, essas ferramentas, elas são muito bonitas no papel, elas não são utilizadas na prática, né? Mesmo quando você tem o plano diretor, e se eu não estou enganado, havia uma previsão aqui para 2020, antes da pandemia, de que o plano diretor de Ubatuba fosse revisto, você tem um plano diretor, mas a gente não observa o cumprimento do plano diretor, porque o papel do plano diretor é justamente dar a direção da cidade para os próximos anos. E a gente observa que as coisas vão acontecendo, e aí não é privilégio de Ubatuba, a gente observa que isso acontece em muitas cidades, até porque em muitas delas, e eu não posso, eu seria leviano se eu falasse que isso acontece em Ubatuba, porque eu não sei, mas a gente sabe que em muitas das cidades, os planos diretores, eles são Ctrl-C e Ctrl-V de outras cidades, a tal ponto, e o senhor provavelmente deve saber disso, é que a gente já teve em algumas cidades da nossa região ações que foram parar na justiça, porque na hora da promulgação do plano diretor, o nome da cidade estava errado, porque se manteve o nome da cidade da onde foi copiado o plano diretor. Então, assim, essas ferramentas existem, o planejamento é a palavra de ordem, mas precisa sair do papel, né? Precisa ser uma coisa que precisa ser levada diretamente para a prática, né? Exatamente. Você tem, todas as cidades acima de 20 mil habitantes, você tem, por lei, você tem que fazer um plano diretor, né? E esse plano diretor, ele tem que abranger todas as secretarias. A mobilidade urbana, saúde pública, segurança, educação, serviço social, enfim, tudo, né? A regularização, habitação, transporte público, todos, se não tiverem envolvido, fica muito complicado, Nelson. O grande problema é o seguinte, que as pessoas o Ctrl-C, Ctrl-V, o plano diretor Ctrl-C, Ctrl-V, que você, né, Ctrl-C, Ctrl-V, cola de uma cidade para outra. Só que o que os gestores também se esquecem, os técnicos se esquecem, Nelson, e é bom, legal deixar bem claro isso aí, é que a gente já tem também um dos institutos que não são cumpridos, que é o Estatuto das Cidades, né? Você tem, no Estatuto das Cidades, em 2008, já trouxe alguns instrumentos, mas o problema é que ninguém aplica, né? Ou, às vezes, é o excesso de incompetência, que eu costumo dizer isso nos meus cursos, nas minhas palestras, enfim, nas minhas lives, que é o que eu falei, às vezes a pessoa acha tanto que, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Administrador público tem que deixar bem claro, a gente só pode fazer o que a lei determina. Se você tem uma lei de responsabilidade fiscal, se você tem um plano diretor, você tem o estatuto da cidade, enfim, você tem mecanismo jurídico para regularizar. Não regulariza por quê? Você tem um equipamento, você tem uma secretaria de meio ambiente, que é um órgão ambiental hoje capacitado, que dispensa você de passar, por exemplo, por um órgão da CETESB, que é o órgão do Estado de São Paulo, que entrou na CETESB, você esquece que você nunca mais vai regularizar. Não é falando mal da CETESB, mas eu já trabalhei com regularização fundiária de 2005 até 2009, principalmente 2009, quando saiu a lei do Minha Casa Minha Vida, que trouxe no bojo, a partir do artigo 42 seguintes, a regularização fundiária. Mesmo com a legislação, a gente tinha impedimentos para regularizar. Por isso que eu falei que a gente só conseguiu regularizar efetivamente, de fato, uma regularização fundiária séria, cumprindo os requisitos lá das situações urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais, a partir do provimento 18 da Corregedoria Geral de Justiça. O que é isso? Os procuradores se reuniram e começaram e criaram uma legislação, né, são as diretrizes da Corregedoria, que estabelece parâmetros para que a gente possa regularizar. Porque a legislação, muitas vezes, era omissa. E os cartórios, eles ficam vinculados nas normas da Corregedoria. Eu costumo dizer o seguinte, a norma da Corregedoria vale muito mais do que uma norma de uma letra da lei. Às vezes você tem um mecanismo de uma lei federal, mas tem um requisito lá do provimento, que o provimento eles são vinculados, né? Então, com isso, muitas vezes impossibilita a regularização. Por isso que eu estou te falando. Na parte da regularização, desculpa, Nelson, deixa eu tomar uma água aqui que eu estou falando. Tranquilo. Aproveito aqui para registrar mais algumas audiências aqui, ó. O Éder Alves,
O Marcelo, eu já disse, Marcelo Dantas, a gente tem aqui, daqui a pouquinho tem uma pergunta, eu não sei se é do Alê, me parece aqui, tá uma prancha de surf aqui, me parece que é o Alê, ele faz uma colocação aqui, ó, correta, em 2005 estabelecemos essa parceria com os moradores dos núcleos congelados, sem essa participação fica inviável conduzir o processo, ratificando aquilo que o senhor falou, justamente da importância da parceria da comunidade para evitar que novas invasões aconteçam. E aonde eu parei, Nelson, eu falo o seguinte, o município tendo a Secretaria de Meio Ambiente, você dispensa de ir para um órgão estadual que você inviabiliza muitas vezes de fazer a regularização. Então, se você tem um departamento que cuida específico de regularização fundiária, não sei por que não regulariza. Às vezes o cidadão tem medo de pôr a caneta, muitas vezes tá lá o secretário, tá o diretor, tá o técnico, mas eu não quero assinar porque, veja bem, isso aí eu vou aprovar, depois eu vou ter uma responsabilidade, eu falo, olha, a partir do momento que você ocupa um cargo público, você já tem uma responsabilidade por si só. Se você toma determinadas atitudes amparado na lei, dificilmente você vai ter dor de cabeça. E esse foi o grande diferencial nosso. Aliás, Odilson, como é que eu iniciei o processo de regularização no município de Taubaté? Eu sentei com o tripé da regularização. Prefeitura, cartório de registro de imóveis e Ministério Público, na presença do Dr. João Marcos Cervantes, que está nos acompanhando. Ele pode falar isso aí, né? Nós chegamos falando, ó, a situação real do município é essa. Nós temos aí 50 e poucos lotes à época irregulares, loteamentos irregulares. Nós temos quase 10 mil unidades irregulares que estão dependendo do serviço público, mas que hoje é um problema social. O que a gente faz? Regulariza? Remaneja todo mundo? A gente não tem dinheiro, o município não tem dinheiro para dar casa para todo mundo. Então, o caminho mais fácil, né, e menos custoso e menos trabalhoso é a regularização fundiária. Por isso que eu sempre fui um entusiasta de levantar essa bandeira. Vamos fazer a regularização. Aí a doutora Paola, quando assumiu o cartório em 2010, falou, não, eu quero fazer a regularização fundiária funcionar porque eu vejo que é um instrumento administrativo, extrajudicial, desburocratização judicial, porque você não precisa fazer via judicial, você faz tudo via administrativa, extrajudicial. Então, quer dizer, olha, quem que não quer um trabalho desse, Deus? Você desjudicializar. Porque antes da regularização, da 11977, os procedimentos de regularização fundiária era feito pelo juiz corregedor do registro de imóveis. Então, era um expediente administrativo que ia para o fórum. Então, você imagina quanto tempo levava para o juiz analisar, porque ele não tem só o processo do expediente, ele tem todo aquele processo judicial. Então, com essa desjudicialização, que possibilitou, mas foi a parceria entre o Ministério Público, Cartório de Imóveis, Prefeitura e os moradores, tá? Tá. Doutor, mas aí o senhor tocou num assunto, eu ia falar a respeito disso, o Marcelo também está vindo com uma fala nesse sentido, e eu vou ampliar essa fala, então. O Marcelo fala assim, ó, com a atual falta de vereadores ativos, creio que nunca teremos uma legislação correta e determinante de direitos e deveres. Talvez se elegermos legisladores ativos e compromissados, lógico também que acompanhado de um prefeito que siga com a mesma vontade política, a coisa pode ser diferente. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Qual é o papel da Câmara Municipal no sentido de legislação, né? Câmara Municipal, não no sentido dos vereadores ou do papel desses vereadores, mas no sentido de legislação. Qual é o papel dos vereadores e qual é justamente o papel do cartório, porque a gente ouve algumas considerações a respeito dessas questões referentes ao cartório de imóveis, inclusive na cidade de Ubatuba. Qual é o papel do cartório e qual é o papel da Câmara nesse processo? Olha, vamos lá. O papel da Câmara Municipal, que a gente sabe que os vereadores foram eleitos, né, com o voto da população, para fiscalizar e legislar, tá? Então, o papel do vereador em si, ele tem que fazer leis que sejam, né, adequadas ao município, que não podem ser contrárias à Constituição Federal e à Constituição do Estado, né? Então, é perfeitamente possível que eles façam a lei de regularização fundiária municipal e eles também têm o papel, Ednilson, de fiscalização. Não é fiscalizar somente os atos do Poder Executivo, é fiscalizar o município como um todo. Se ele está vendo ali, o vereador que sai do bairro dele passa, está vendo a manifestação já, a movimentação para ocupação de uma nova área, que ele está vendo que já está crescendo e está consolidando, ele tem o papel dele, obrigação legal, quanto fiscal, encaminhar o ofício para o município e dizer o seguinte, olha, vocês estão fiscalizando aquele loteamento lá, ele está tomando uma proporção, ele está encorpando, daqui a pouco ninguém mais tira, entendeu? Então ele tem esse papel também, né? E o importante é deixar claro, porque muitas vezes tem até eu vi aí, você falou o Nelson Cervantes é o irmão do doutor João Marcos Cervantes, que é registradora de imóveis da cidade agora não vou lembrar o nome da cidade dele, mas daqui a pouco eles vão falar aí para você, doutor Nelson Cervantes é registrador.
Com a Lei 13.465, Ednelson, todo o papel da regularização fundiária passou para o município. Cartório e registro de imóveis não faz mais. Porque antigamente todo o processo era via cartório. Hoje em dia, todo o processo é feito no município. Tem lá os requisitos para seguir da lei, eu acho que a partir... Agora eu não me lembro o artigo de cabeça, me fala, não me lembro assim específico, mas tem um requisito que, a partir do momento... O último ato de aprovado sai uma CRF, que é uma certidão de regularização fundiária, que você pega da prefeitura e leva no cartório de imóveis com a planta, memoriais descritivos, demais documentos. Aí é o passo do próximo passo, que é o cartório, vai fazer toda a verificação do perímetro, enfim, confrontantes, vai ver se está certinho o memorial, vai ser a demarcação urbanística, se é a regularização, enfim. Tem os termos técnicos que não adianta eu falar muito, porque o pessoal que não é da área não vai entender. Mas, assim, só que é muito cômodo, é muito fácil para os gestores transmitir essa responsabilidade para o registro de imóveis, porque muitas vezes o município tem dificuldade de conversar com o cartorário. Porque aí o gestor é mais fácil passar a responsabilidade. O problema é o cartório, não sou eu. Eu me lembro muito bem que eu estava num curso, Ednelson, e tinha um promotor, o Dr. João Marcos estava nesse curso comigo. E a gente estava conversando numa equipe, estou fazendo só um parênteses para você entender. E a gente estava conversando nesse curso, no término desse curso, do coffee break, estava tomando um café, o Dr. João Marcos estava conversando com ele, chegou um pessoal de Pinda, veio falar comigo. Ô, doutor, regularização, eu falei, pô, vocês não estão fazendo por quê? Vocês têm uma secretaria lá, que tem uma diretoria de regularização fundiária. Ah, sabe como é que é? A promotoria, o promotor pega no nosso pé. Aí o doutor João Marcos, como promotor, falou assim, ó, escuta aqui, promotor pega no seu pé não. Vocês não fazem o serviço de vocês. Agora vocês querem tocar bola pra gente? Não, senhor, eu sou custos leves, amigo, eu sou fiscal da lei. Cumpram a lei, que aí, se você estiver fazendo em desacordo, eu vou intervir. Mas, por enquanto, não, a responsabilidade e autonomia para fazer a regularização é vocês. Então, é muito fácil você passar a bola para o Ministério Público, entendeu? Para o delegado do CRI, mas o gestor tem que assumir a responsabilidade dele. E desde o começo, porque começou lá no loteamento irregular, que ele poderia ter matado no ninho, como é que a gente fala. Olha, vai lá, congela o núcleo, cadastra as famílias, entendeu? Inclui no programa social, aluguel social, não sei. Mas depois que você transformou, igual você falou, 84 núcleos irregulares. Você imagina, Ednelson, a renúncia de receita de 84 núcleos que você tem em Ubatuba hoje, se cada núcleo tiver 100 unidades, nós estamos falando de 8.400, correto? Sim. Se você pegar aí 8.400 imóveis que estão deixando de pagar imposto e estão fora do mercado formal, você tem aí se você pegar cada imóvel hoje, está em aproximadamente estimativa, vamos colocar 50 mil reais, para fazer uma conta redonda, e 8 mil imóveis. 8 vezes 5, 45. Você tem 45 milhões que você podia trazer para o mercado formal. Entendeu? E você não traz. E aí você impacta, doutor, a população de uma maneira geral, porque os custos continuam altos, sim, você não consegue dividir esses custos com todo mundo, e aí você tem um menor número de pessoas pagando, consequentemente, essas pessoas acabam pagando mais, consequentemente, você tem um valor de IPTU, como nós temos em Ubatuba, que é um valor realmente bastante alto. Né? Então, a regularização... A saúde, a educação, a segurança, porque envolve tudo, né? A cidade é um planejamento, né? Eu costumo falar que a cidade é um condomínio, né? Olha, a Juliana está dizendo aqui, o doutor, que a cidade do cartório do Nelson Cervantes é Auriflama. Auriflama, isso. Auriflama. Doutor, a gente está falando dessa questão, e aproveitando a sua oportunidade, a sua expertise e a sua história, o senhor foi secretário de Habitação na cidade de Taubaté. O senhor teve a oportunidade também de trabalhar nessa questão habitacional, não só na questão da regularização fundiária, mas também na questão que envolve a construção de casas para as pessoas, principalmente de baixa renda. E aí, falando de Ubatuba em especial, Ubatuba tem algumas características muito próprias, né? É uma cidade do litoral, consequentemente uma cidade de veraneio, casas de alto padrão, então você tem 1 metro quadrado de um custo relativamente alto. Então, para a população de baixa renda, muitas vezes é realmente muito difícil conseguir comprar a sua casa, realizar o tão sonhado sonho, gostou? Tão sonhado sonho? Nem é redundante, né? De realizar o sonho de ter a casa própria. Né? É realmente muito difícil. Está aqui participando agora conosco aqui o Alan Ricardo Benetti,
E esses dias eu tive a oportunidade de conversar com o Alan justamente a respeito disso, né? O Alan falava a respeito disso, chamava a atenção da dificuldade que as pessoas têm de conseguir comprar a sua casa. E aí, a questão da habitação popular é extremamente importante. Nós temos alguns núcleos aqui, mas se a gente considerar déficit, considerar a história e considerar a realidade do município, o que nós temos de habitação popular é extremamente irrisório em função do que a gente precisa para dar conta da realidade da cidade. O senhor, como secretário, pela sua experiência como secretário, é possível realmente que a gente tenha parcerias com o governo do Estado, com o governo federal? A gente sabe que houve o programa Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que tem o programa da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano. É possível que a gente possa projetar mais situações? É claro que o senhor não conhece a fundo a situação legal de Ubatuba, as questões de área, essa coisa toda, pode ser que o senhor não conheça em relação à prefeitura de Ubatuba, mas é possível que a gente possa olhar para frente e planejar uma política habitacional que possa premiar essa população de baixa renda? Eu costumo dizer que tudo é possível, Rogério, Ednelson, desde que você tenha um plano. Primeira pergunta, o município de Ubatuba tem um plano municipal de habitação de interesse social? Essa é a primeira pergunta. Porque se você não tiver um plano municipal de habitação de interesse social, você não vai conseguir fazer parceria com ninguém, nem com a iniciativa privada. Porque primeiro é o seguinte, qual é o meu déficit qualitativo? Qual é o meu déficit quantitativo? Eu sei isso porque eu fui o responsável, junto com a minha equipe, das assistentes sociais, os técnicos de habitação do município de Taubaté, nós fizemos a época, em 2011, que eu fiz o plano, depois eu fiz uma atualização do plano em 2013, porque tinha mudado as regras do programa Minha Casa Minha Vida, e eu precisava fazer uma atualização. Então nós corremos, em parceria com o professor Luiz Laureano, da Unital, do NUPES, que me ajudou muito à época, o pessoal do IBGE me ajudou, nós fizemos, porque não tinha tempo hábil para contratar uma empresa para fazer. E se eu não tivesse o plano municipal de habitação, eu não conseguia trazer o número de unidades que eu trouxe para Taubaté. Em parceria com o governo federal, só do Minha Casa Minha Vida eu trouxe 2.350 unidades faixa 1. Então, quer dizer, eu não sei o déficit habitacional de Ubatuba, mas tudo é possível. Só que tem que pensar o seguinte, Nelson, a habitação, ou seja, um plano municipal de habitação, principalmente de interesse social, ele é um trabalho de médio a longo prazo. Você planta agora na sua primeira gestão para colher talvez na segunda, entendeu? Então, você tem que começar a plantar no primeiro dia para você colher no seu, quiçá no seu último dia de governo. Porque uma construção hoje de habitação de interesse social, você leva de 15 a 18 meses de acordo com a regra da Caixa. Aí muitos, como você disse aqui, teve uma pergunta que as pessoas não conseguem, por exemplo, comprar o seu imóvel, né? Devido ao preço, enfim, do metro quadrado da área. Mas tem possibilidades hoje, Ednelson, você fazer habitações de interesse social por faixas. Tem faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, vai depender da renda desse cidadão e vai depender do aporte também que o município pode ter. E eu acredito que hoje, apesar de ter anunciado que o novo Minha Casa Minha Vida vai trazer outro modelo, outra formatação, mas eu acho que os municípios que perderam a vibe do Minha Casa Minha Vida anterior nunca mais terão outra chance igual essa que nós tivemos. Porque onde 97% da habitação era subsidiado com verba do governo federal. E ainda o Casa Paulista do governo do Estado de São Paulo punha até mais 25 mil reais para complementar, porque muitas vezes, em muitos municípios, principalmente nós que estamos na região metropolitana, o preço da terra hoje ficou inviável e não fechava a conta. Então, o governo do Estado de São Paulo, na época do governador Geraldo Alckmin, ele fez tem uma legislação que fazia um aporte de até 25 mil reais para complementar. Então, você imagina, Ednelson, que pessoas que teriam 10 anos para pagar e vai de acordo com a renda. Então, ela pagava, por exemplo, até 5% da renda dela, da renda familiar. Então, uma pessoa que ganhava R$1.000 por mês de renda familiar, ela pagava 5%. Ela pagava R$50 por 10 anos. Então, quer dizer, nunca mais nenhum município vai ter essa oportunidade, acredito eu. Mas vocês aí em especial, não vão conseguir fazer nenhuma habitação a longo prazo se não tiver um planejamento. Se você não tiver um plano municipal de habitação, focando nas camadas qualitativa, quantitativa, déficit habitacional, a definição por zonas, aonde que eu preciso construir mais? Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. E você tem que pensar também em fazer um núcleo habitacional mais próximo possível do emprego daquele cidadão. E aí que muda, Ednelson, a diferença de você regularizar e você construir. Quando você vai construir um conjunto habitacional, você tem
dispositivo que eu falo que é o RDD, é o Relatório de Diagnóstico de Demanda. Olha, aquele imóvel que o cidadão pretende construir unidades habitacionais para Minha Casa Minha Vida, ela tem equipamento público de escola que possa atender aquela comunidade, aqueles novos moradores, que eu não posso prejudicar o que já tem. Tem que saber se ela comporta os novos. Eu tenho posto de saúde adequado para atender o número que vai aumentar? Eu tenho segurança? Então, se eu não tenho isso, a legislação do Minha Casa Minha Vida anteriormente possibilitava 1,5% do valor da obra para a construção de equipamento público de infraestrutura. Então, você fazia pelo plano, por isso que eu falo que tem que ter um plano de planejamento em conjunto com as demais secretarias e saber, por exemplo, olha, aquela escola, junto à Secretaria de Educação, aquela escola, ela tem vaga suficiente para atender aqueles moradores? Não, não tem, doutor, tem que construir. Bom, então vamos priorizar a saúde e a educação. Então, já tinha essa verba. E uma legal também, Ednilson, que ela tinha naquela verba inclusa, era 0,5% para gestão de condomínio. Porque você imagina, se pegar uma população de uma situação completamente diferente, né, de cultural, que não está acostumada, vivenciada a conviver em coletividade, né, e você vai trazer esse pessoal para morar todo mundo junto sem ter nenhum trabalho técnico-social de orientação, de capacitação, enfim. Então, o programa era muito legal. E tanto é que a gente só conseguiu trazer o número de unidades devido a um plano municipal de habitação. Então, se o Ubatuba tiver um plano, ótimo, é só atualizar. Agora, se não tiver, aí você já tem que começar a trabalhar, já porque você vai perder uns 6 meses para fazer um plano desse. Certo. Doutor, fica bem claro na sua fala aí, e por várias vezes, que a questão planejamento, que é o que a gente tem discutido bastante nas nossas lives, tem discutido bastante com as pessoas, é exatamente esse ponto, a necessidade e a importância do planejamento, né? Em todas as esferas, em todas as áreas do poder público. Né? A gente precisa pensar, eu bato muito nessa tecla, né? Não pensar as coisas de forma fragmentada, entender que a gestão pública ela é um todo, né? É claro que um todo é formado por pequenas partes, né? Mas se todas essas partes trabalharem em prol desse todo, a coisa vai caminhar. E o planejamento é importante para deixar ordenada essa questão das partes, né? E aí a gente tem aqui duas falas. Aliás, nós temos aqui, ó, o Pascoal Spinelli está dizendo que em 2016 tínhamos um déficit de moradia ao redor de 4.500 famílias em Ubatuba. Não deve ter diminuído disso, não. Pode ter aumentado, mas diminuído eu acho pouco provável. Se você fizer uma comparação com o Taubaté, a época, quando eu trouxe as unidades habitacionais para cá, em 2013, nós tínhamos 4.000. Então, quer dizer, 50% eu eliminei. Então, entendeu? Mas então... o número de população, com a população de Taubaté... Exatamente. Proporcionalmente, a situação de Ubatuba é bem delicada, né? A população de Ubatuba está numa situação complicada. Tá, porque nós estamos falando de Taubaté, que tem aí na casa de 310 mil pessoas, e nós estamos falando de Ubatuba, que tem na casa de 100 mil, quer dizer, 3 vezes menos. Então, Você falou também, Dinelson, o grande problema hoje não é só da Prefeitura de Ubatuba, todas as prefeituras, porque eu já passei na Prefeitura de Taubaté, já passei por Campos do Jordão e já passei no Senegal. O grande problema é o seguinte, que o município ele não se vê como uma estrutura administrativa única. Cada secretaria corre de um lado. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui regularizar um loteamento em Campos do Jordão que não tinha saneamento básico. O secretário foi lá, atendendo o pedido dos vereadores, foi lá e passou asfalto na rua principal do conjunto. Só que o conjunto não tem saneamento básico. Essa BES vai pôr agora o saneamento básico, quebrou todo o asfalto porque tem que fazer interligação. Então, olha a falta de planejamento. A versão do dinheiro público. Quer dizer, faz isso, você tem alguma previsão de fazer alguma regularização, porque eu estou pretendendo... Então, se fizesse por intertravados, né? Pavimentação intertravada. Aí você põe asfalto, faz todo aquele trabalho, permeabiliza tudo, arranca tudo para fazer a tubulação. Quer dizer... Doutor, infelizmente é a questão da falta de planejamento. E é uma tecla que a gente tem batido bastante, e outra pessoa que bate muito nessa tecla, a gente conversa muito a esse respeito, é o Marcelo Dantas. Ele fala, tudo é uma questão de projetos. Não adianta a gente apenas achar que dá para fazer. Tudo precisa de projetos, tudo precisa de planejamento. É preciso criar um núcleo de projetos dentro da prefeitura e assim planejar, idealizar projetos e buscar investimentos. Nesse aspecto, né, doutor, e aí a gente tem batido muito nessa tecla, é importante que a gente tenha esse núcleo, que seja um núcleo multidisciplinar, porque a gente vai precisar atender projetos para várias áreas, né? Não adianta a gente ter um núcleo de projetos específico para cuidar de habitação, se nós vamos precisar de uma série de outras áreas que vão precisar de projetos também. A gente precisa ter a casa em ordem,
porque muitos dos projetos demandam contrapartida por parte da prefeitura e contrapartida financeira. Então, se você não tiver a casa em ordem, a casa enxuta, para ter dinheiro em caixa, para poder se comprometer com a contrapartida, você vai fazer o projeto, ele não vai acontecer, porque não vai ser liberado o recurso, porque não vai ter a contrapartida da prefeitura. Então, é importante ter um núcleo de projeto, como o Marcelo fala, mas é importante que a casa esteja arrumada também, para que você possa projetar e realizar, senão você só vai projetar. E aí eu queria agradecer aqui a fala da Ana Casal de Rey. Ela diz assim, como é bom ouvir profissional competente, perfeita exposição para fácil entendimento de todos, o que agradeço pela generosidade do professor. Também quero parabenizar a Ednelson pelas perguntas objetivas e pertinentes, quero agradecer pela iniciativa, pela escolha dos seus temas, planejamento. Anne, na verdade, eu é que agradeço a senhora aí pela participação, a senhora, seu marido, sempre acompanhando aqui a fala, sempre acompanhando as coisas da cidade, e é isso que a gente discute muito, a importância da sociedade participar das discussões, né, independente, de novo, de posição partidária, de questões eleitorais, isso é o menos importante, o mais importante é a cidade, é discutir, é projetar a cidade para que a gente possa olhar para um futuro diferente do que a gente vivencia. A Juliana Castilho Carneiro diz aqui, Ubatuba necessita adequar o plano diretor. Queria agradecer aqui também o Moacir Carpinetti, também é um profissional da área, da prefeitura, está acompanhando a gente aqui, agradecer o Moacir. O Elgair fala assim, precisamos também de gente capacitada, existem muitos aventureiros e muita gente, como disse o doutor Alexandre, faz EAD e pensa que já sabe. Mas isso em todas as áreas, né, doutor? Infelizmente, assim, a pessoa, eu falo da minha área, por exemplo, que é do marketing, né, do marketing político, na verdade, o cara lê um livro de marketing político, nunca fez uma campanha eleitoral, mas já se coloca como papa capaz de gerenciar a campanha presidencial. Infelizmente, em todas as áreas isso acontece. Estou 20 anos só nesse ramo. Então. Vamos lá. O Marcelo está dizendo aqui, além do núcleo de projetos, é preciso ter um tipo de coordenador geral, alguém capaz de dominar os egos dos secretários para que todos trabalhem em conjunto. Só assim para conseguir atingir objetivos propostos. Marcelo, nesse caso aí, eu vou me permitir discordar só um pouquinho, tá? Por experiência, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa prefeitura onde o prefeito tinha um controle sobre a equipe de uma forma muito eficaz. Então, o papel do prefeito talvez seja tão ou mais importante que o papel do coordenador geral, porque o prefeito é o responsável por cobrar. Primeiro, ele precisa conhecer para poder cobrar, ele precisa saber o que ele vai cobrar, ele precisa saber como cobrar e ele precisa ter coragem para cobrar, né? Então, passa por esse aspecto também, né? O gestor público, né? O servidor número 1, ele tem que entender como essas coisas vão acontecer. Por exemplo, o doutor Alexandre é o secretário. Ele vai dar os caminhos, ele vai dar as diretrizes, mas com certeza o prefeito, antes dele dar os caminhos e as diretrizes, já deu também a diretriz dele para que as coisas caminhem de forma conjunta e organizada. Então, o papel do executivo é fundamental. A gente não trabalha sem as diretrizes, né, Ednelson? Você tem, por exemplo, um plano de governo. Se ele prometeu na campanha, ele tem um plano de governo, tem que seguir o plano dele. Exato. E aí, por que não? E a grande resistência hoje de outros municípios, até mesmo do secretário, por que não pegar a experiência de um município que teve sucesso? Eu, por exemplo, lá em 2009, fui ver o que a Ana Karen, em Cruzeiro, fez, porque ela foi a primeira prefeita do Vale do Paraíba a trazer empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Foi a primeira. Falei, peraí, como é que ela fez? Porque quando o Júnior assumiu em Taubaté, ele falou assim, a habitação não tem recurso. Ou você faz projeto e vai buscar recurso fora, ou sua pasta não vai ser uma decepção. E eu, na qualidade profissional, eu sei o que tem que fazer, eu sei como fazer, fui buscar. Mas aí foi o que você falou, montar uma equipe de projeto, uma coordenadoria, envolvendo técnicos de diversas secretarias. Você tem que desenvolver os técnicos da educação, do planejamento, da mobilidade, do transporte público, que são os setores que vão ser afetados, né? Por um impedimento desse, porque é um impacto muito grande, né? Certo. Doutor, tem aqui a Juliana, que vem aqui para falar também, plano diretor, adequar para efetivo uso dos mecanismos de instrumentos de planejamento, tais como definição de área de interesse social, aplicação de outorga onerosa, IPTU progressivo, desapropriação para parcelamento. Provavelmente existem vários instrumentos de financiamento em razão de áreas ambientais protegidas que dão ao município a capacidade de obtenção para tanto, e provavelmente o que falta é competência e administração para tanto. Abraços, João Marcos. Tem esse aspecto também, o Ubatuba tem algumas características muito próprias, né, doutor? Que é a questão
da área de preservação ambiental que ocupa aí boa parte do nosso território. Nesse aspecto, o senhor tem conhecimento de ferramentas, instrumentos, tanto do ponto de vista de legislação, quanto do ponto de vista, como disse aqui o João Marcos, está se utilizando o perfil da Juliana, do ponto de vista de financiamento, de incentivo para poder fazer esse trabalho, tanto de regularização quanto de habitação? Tem, veja bem, Edilson. Quer um exemplo melhor do que Campos do Jordão? Campos do Jordão, a cidade é uma APA. E está lá consolidado, irreversível. Então, quer dizer, como é que você faz a regularização? Com planejamento, com plano, com profissionais capacitados, com responsabilidade, com laudo técnico ambiental, entendeu? Com interface entre o cartório de imóvel, entre o Ministério Público do Meio Ambiente, entre a Prefeitura, entre o Estado. Né? Então, são diversos setores. Existe a possibilidade? Existe. Dá para fazer? Dá, mas dá muito trabalho. E as pessoas não estão acostumadas a pôr a mão na massa. Esse é o problema. Entendeu? Porque se você tem, mas Campos, que nem eu cheguei lá, quando eu cheguei a Campos do Jordão, tinha alguns núcleos lá que eu precisava regularizar. E eu fiquei lá um tempo e regularizei alguns núcleos, né? E eu lembro até hoje, mas aqui é campos de altitude. Eu falei, mas que campos de altitude? Depois que você tem tudo consolidado ao redor, perdeu o objeto. Não há mais que se falar em campos de altitude. Campos de altitude você tinha que preservar antes do núcleo se expandir. Agora expandiu, perdeu o objeto. E eu fui combater na época, eu lembro que eu conversei com o promotor, conversei com o doutor, eu não lembro se é Gustavo, o promotor lá, o juiz lá, eu conversei com eles, falei, doutor, ó, meu trabalho está aqui, baseado em dados, indicadores, o plano está aqui, a lei está aqui, então quer dizer, hoje a legislação ela está muito flexível. Existe a possibilidade de você fazer a regularização fundiária em área de preservação ambiental, em área de preservação permanente, em aquelas faixas a exemplo mas de uma forma que não cause prejuízos, dá para fazer essa regularização sem que o meio ambiente seja impactado de uma forma de prejuízo sem retorno, sem volta depois? Dá para me dar. Hoje em dia, o município, a parte ambiental já está sofrendo com a consolidação. O que você tem que fazer? Ações planejadas, né? E de acordo com laudos técnicos para que você melhore a condição ambiental daquela área. Porque hoje o que você tem, por exemplo, eu tenho uma fossa negra, tá bom, não trata, não limpa, não tem sumidouro, não está de acordo. Então, se você fizer uma regularização fundiária, nesse período, enquanto você faz a adequação das fossas, tem que ter um planejamento do plano de expansão da Sabesp para captar esse esgoto. Porque Ubatuba é inadmissível, uma cidade que tem a vocação 100% turística, despejar esgoto no mar. A hora que você poluir as praias, acabou a cidade, a vocação dela é turística. Ninguém vai querer tomar banho em água encardida. E a gente está discutindo pouco isso, doutor. E assim, que pese os investimentos que estão previstos da Sabesp aí para os próximos anos em relação a saneamento ambiental, a saneamento básico, mas a gente discute muito pouco o impacto que nós estamos promovendo. E se a gente observar as últimas 3 ou 4 temporadas, e aí não em Ubatuba apenas, mas no litoral norte como um todo, a gente vai observar que o número de praias impróprias tem aumentado de forma assustadora. Nós chegamos a ter, se eu não me engano, eu só não me lembro se é de 2018 para 2019 ou se de 2019 para 2020, Ilhabela com todas as praias impróprias. Né? Então, isso já é reflexo dessa falta de atenção para esse item, para essa questão que é extremamente importante. Né? E Ubatuba sofre muito. Nós temos a questão da Praia Grande, que impacta no Itaguá, mas não somente essa questão. Na cidade como um todo, a gente pode observar que a gente tem a questão, né, lá no comecinho, né, da sua fala, o senhor falou que existem 2 realidades. Né? A gente olha sempre a realidade da baixa renda, mas tem a realidade das pessoas que têm poder aquisitivo e que continuam impactando e continuam ocupando essas áreas de qualquer forma. Também nessa questão ambiental é dessa maneira. A gente tem essa questão que a gente observa, e talvez isso seja até mais claro para a gente, que é das pessoas que têm condições e estão ocupando essas áreas com os empreendimentos, com os prédios, com essa questão toda. E nós temos também essa ocupação à margem dos rios, nas encostas, essa coisa que está acontecendo e ninguém está resolvendo, né? E que está impactando nos nossos rios e impactando diretamente nas nossas praias. Eu bato muito nessa tecla, eu chego a ser chato sobre isso, entendeu? Porque eu acho a Bahia, Cruzeiro e Itaguá a coisa mais linda do mundo, e eu acho um absurdo a gente ter tanto tempo durante o ano daquele espaço sem
balneabilidade, sem a gente poder utilizar, né? Eu nadei na Praia do Cruzeiro aos 9 anos de idade. Foi a primeira praia que eu fui sozinho, foi aos 9 anos de idade, fiquei de castigo depois. Depois a minha mãe deixou de castigo uma semana, porque eu fui com os amigos aos 9 anos de idade para a praia. Mas dava para você entrar na água. Hoje, a coisa se perde. Então essas questões são muito sérias, doutor. Quero só fazer um adendo no que você falou. Aí volta, no começo da nossa conversa, quando você fala que falta um pulso firme do prefeito. Por quê? A maior autoridade de um município não é o promotor, não é o juiz, é o prefeito. Se você tem um contrato de concessão em vigência e você sabe e você tem os núcleos irregulares identificados, cadastrados, você sabe a quantidade, né, de poluidor que tem ali, por que você chama a Sabesp e fala, amiguinha, vem cá, você só está ganhando. Há quantos anos você tem o contrato aqui? Há 30 anos? Eu posso falar porque eu fui no dia do plano, da apresentação do plano de saneamento básico de Ubatuba, eu fui. Foi o ano de 2018. Foi no teatro. Eu estive presente, que o presidente da OAB foi, e foi a oportunidade da qual ele até me indicou para ser o vice-presidente da Comissão Especial de Regularização Fundiária da OAB São Paulo, né? E aí, a gente estava falando que era um absurdo, e é um absurdo você ter uma cidade turística. Por exemplo, eu vou descer para Ubatuba para quê? Para ficar dentro do apartamento? Não, eu vou na praia. Chega lá, praia imprópria para banho. Quer dizer, é um absurdo. Não dá para passar uma situação. Então, quer dizer, o que falta? Opa, prefeito, vem cá. Quem que é o gerente regional de Sabesp? Eu vou dar um prazo para você de 2 anos para você se virar, mas eu quero saneamento básico em tal lugar. Que a minha demanda maior é lá, o núcleo consolidado, o bairro mais poluidor é esse, e está despejando água tal, eu quero fazer, se virem. Vocês têm 2 anos. Senão eu vou rescindir esse contrato, vocês vão ter que, não sei. Ele tem mecanismos jurídicos. O problema é que a gente sabe que tem mais coisas entre o céu e a terra do que a van pandemia. Na verdade, assim, o doutor, eu até pela posição que a gente está no momento, eu gosto de me preservar ao máximo em relação às críticas, porque eu quero apresentar a ideia das lives, inclusive a gente apresentar alternativas e apresentar propostas muito mais do que críticas. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente não tem como fugir. Tem coisas que, infelizmente, não tem como a gente não falar, porque ela impacta diretamente no dia a dia da cidade, né? No dia a dia da população. E essa questão que até o Marcelo colocou, concordando com a gente, de que o prefeito tem que ter pulso, o senhor coloca isso também, é assim, tão importante quanto ter pulso para cobrar é ter o interesse em fazer. A gente sabe que gerir uma cidade não é uma tarefa fácil, mas qualquer pessoa que se coloca à disposição para gerir uma cidade sabe quais são as responsabilidades e sabe quais são os problemas que vai enfrentar. Está colocando o nome à disposição, ninguém colocou a faca na cabeça. Eu estou pré-candidato, ninguém colocou a faca na minha cabeça para eu me colocar à disposição, para colocar o nome nessa disputa, né? Então, nenhum prefeito é obrigado a se colocar como candidato no período eleitoral para depois gerir a cidade. Agora, quando ele vai gerir a cidade, ele tem que ter a responsabilidade de ter o olhar do todo, né? Eu sei que, muitas vezes, tem prefeitos que têm mais capacidade, mais conhecimento do que outros, faz parte. Mas para isso que você tem uma equipe, por isso que você monta uma equipe técnica, por isso que você tem que pautar a sua equipe na qualificação, para tentar, inclusive, corrigir deficiências que você, como gestor, possa vir a ter. Até porque ninguém conhece tudo e ninguém sabe de tudo. É normal que em um determinado assunto eu tenha mais domínio do que outra, uma pessoa tenha mais domínio do que a outra. Então, para isso, se cercar de pessoas e profissionais que possam fazer a coisa acontecer. Mas, principalmente, querer fazer com que a coisa aconteça. Porque é complicado, mas asfaltar a rua e inaugurar é fácil. A grande questão é quais consequências, quais as causas, né? O que vai resultar? Né? A gente, só falando rapidamente a respeito disso, a gente falou lá atrás, o Ubatuba tem um problema seríssimo de lençol freático. A gente vai colocar asfalto na cidade inteira. E aí? Qual o impacto que isso vai ter do ponto de vista pluvial, por exemplo? Né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa discutir. Todos os núcleos, todos os bairros que ele passou asfalto, tem saneamento básico? Porque se não tiver, ele vai ter que quebrar tudo para fazer com o plano de expansão. Quer dizer, o dinheiro público, isso, na verdade, é a malversação do dinheiro público. A palavra correta é essa. Exatamente. Eu queria deixar claro, Ednilson, que é o seguinte, a irregularidade fundiária, a gente não pode pensar que é só aquele núcleo urbano consolidado irregular.
A irregularidade fundiária está naquela casa de veraneio do cidadão na praia tal, que foi feito o parcelamento às margens da Lei 6766. São sítios de recreio, loteamento urbano fechado, sem nenhuma regularização, sem nenhum fracionamento de acordo com a lei. Você tem, por exemplo, condomínios rurais, que não é o caso, acho que de Ubatuba, mas você tem, por exemplo, edifícios sem instituição de condomínio. Isso é uma irregularidade fundiária. Você tem uma construção, e não deve ser poucas de Ubatuba, sem habites. Isso é uma irregularidade fundiária. Isso causa um prejuízo financeiro aos cofres do município. Causa um prejuízo à população, que está pagando o seu IPTU para aquele que não está contribuindo de forma adequada. Porque se você fizer um cadastramento hoje em Ubatuba, eu tenho certeza que 70% hoje do imposto de Ubatuba é cobrado sobre o terreno. Eles não cobraram sobre a construção. Entendeu? E a prefeitura não faz isso. Então, por exemplo, você faz um desdobro em desacordo com a lei, é uma irregularidade fundiária. Então, quer dizer, o nicho hoje da regularização fundiária é um nicho hoje financeiro que, se a prefeitura fizer um planejamento, ela sai do vermelho só com a regularização fundiária. Então, você imagina. Doutor, mas aí, por isso que eu levanto essa bandeira, o senhor... Senhor não, você, pelo amor de Deus. Princípio do jornalismo, eu chamo sempre de senhor. Então, mas o que acontece? Eu ouço muito, o senhor nem tem noção, mas assim, a cada fala minha, a cada live, eu bato muito nessa tecla, e aí eu ouço isso de muita gente. Você não pode falar isso em período de pré-campanha, colocando o nome à disposição, depois lá na frente. Não, para mim é muito claro. A reeleição é um câncer no processo. Porque tudo isso que o senhor falou é extremamente interessante e precisa acontecer. Mas, para acontecer, você vai ter que ser rigoroso numa série de situações. Desde o tiozinho lá, que precisa regularizar aquela área de baixa renda que ele ocupou, porque ele não tinha outra alternativa e não tem uma política habitacional, até o dono da casa de veraneio, que muitas vezes é um empresário que tem grana e que, né, a gente sabe como as coisas funcionam nesse país. E aí, muitos prefeitos ficam preocupados com a reeleição e aí não tomam as atitudes porque essas atitudes são impopulares e isso pode resultar futuramente numa perda de votos. Por isso que eu digo que a reeleição é um câncer. Não deu certo no Brasil, porque as coisas ficam paradas, elas não acontecem, porque o político brasileiro fica preocupado com a reeleição e não faz o que precisa fazer. O Elgair, que está participando com a gente aqui, está dizendo, é isso mesmo, é o risco do negócio. Assumiu, faça com eficácia. Teria que fazer com eficácia. Assumiu, de novo, ninguém pediu para ninguém ser candidato, ninguém pediu para ninguém ser prefeito, quem está se candidatando, quem está se colocando à disposição, ou está fazendo por vontade própria. Depois que ganhar, ao assumir, cumpra com o papel da melhor forma possível. Marcelo está dizendo assim, creio que seja difícil nessas últimas gestões, porém o gestor, por sua posição, deve ter autoridade, razão, mais coragem em exercer sua função. Precisa ter coragem, mas precisa também estar livre para poder fazer isso. Livre de todas as amarras, ou pelo menos da maior parte das amarras possíveis. Né? E aí, essa questão é complicada. Duas observações que eu quero fazer para você, já que você tocou nesse tema. Todo gestor que assume, ele já está pensando na reeleição. Ele não pensa... O gestor que assume uma prefeitura, sabendo de todos os déficits, ele tem que pensar na qualidade de cidadão, de munícipe, que ele quer, já que ele, né, foi eleito para representar a população, ele tem que pensar numa cidade daqui 20, 30 anos. Principalmente uma cidade turística. Olha a responsabilidade. Porque uma má administração, você leva à falência de uma cidade. Então, você imagina. Então, a partir do momento que você elege um cidadão que não tem a competência adequada, olha o transtorno que você causa. Segundo, eu advogo para alguns ex-gestores que eles chegam no meu escritório e falam, doutor, porque é o seguinte, ele termina a administração dele quando não é reeleito, ou quando é reeleito, faz os 8 anos, sai com um monte de processo. Ação de improbidade administrativa. Estou com os bens bloqueados. O que o senhor fez? Eu não fiz nada. Mas nada o quê? Falei, então, o senhor está sendo processado justamente porque o senhor não fez nada. O senhor tinha um planejamento, tinha as metas, tinha as diretrizes, e o senhor não fez nada. O senhor está sendo processado por isso, porque não fez nada. Você entendeu? Porque você tem as diretrizes constitucionais, você tem, né? Você tem as suas obrigações. O cidadão, quando assume a prefeitura, ele acha o seguinte, eu chegar lá, eu vou fazer tudo que ele pensa. Só que ele chega lá e fala assim, opa, mas peraí, não é assim não. Porque aqui eu tenho que fazer o que a lei determina, não é o que eu vou fazer, entendeu? Posso fazer tudo desde que a lei não contra, entendeu?
Quando ele chega lá e fala assim, para você fazer isso, tem que fazer processo de licitação. Nossa, mas é muito burocrático. Demora 6 meses. Aí o cidadão apresenta um recurso. Ué, faz parte do jogo. Então, pense numa cidade, pense numa administração focada nos 4 anos, para você deixar um legado plantado para colher daqui 20 anos, 30 anos, certo? Porque se você ficar pensando na reeleição, você não vai plantar nada. Eu discuto muito isso, doutor, eu uso muito como exemplo para discutir isso a questão da Oswaldo Cruz. Precisava, é uma rodovia que precisa, como aconteceu com Caraguá, e foram anos de briga para que Caraguá pudesse acontecer, a duplicação, mas a gente sabe que a Oswaldo Cruz também precisa de uma duplicação, pelo menos no trecho de serra, que não é um projeto fácil, que não é um projeto barato e que não é uma situação que se resolva a curto prazo. Só que não há o empenho necessário por uma única razão. É um projeto para 10, 15, 20 anos. Ou seja, se eu começar agora, não sou eu que vou inaugurar. Então, como não há uma preocupação com a cidade, só com o mandato, não se inicia esse projeto, não se inicia essa situação, porque sabe que não vai ser. E não vai. E, infelizmente, o político brasileiro tem muito disso, né? Isso é cultural da política nacional, da política brasileira, que é assim, eu não vou dar moral para o meu antecessor ou para o meu sucessor. Então, do meu antecessor, eu derrubo tudo que ele fez e que seja possível derrubar, e para o meu sucessor, eu deixo o máximo de problemas para ele não poder gerir a cidade, para que ele não faça uma boa gestão e eu possa voltar daqui a 4 anos. E nisso, quem perde é só o município. E isso é uma prática, não é um privilégio de Ubatuba. Acontece em Ubatuba, mas não é um privilégio de Ubatuba. Isso acontece no Brasil, doutor. Isso é uma questão da política nacional, que é uma coisa Sim. que precisaria, infelizmente, se encerrar e não se encerra. Sim, e essa situação, por exemplo, é perfeitamente viável você fazer uma parceria público-privada, né? Exato. Mas aí depende, mas eu vou ter um pedágio, porque isso vai trazer uma situação negativa, né, politicamente, porque mais um tributo. Ninguém liga de pagar um pedágio para andar numa estrada adequada. Uma estrada com segurança, com serviço de excelência. Agora, o difícil é você pagar por um serviço que você não tem. Agora, doutor, nesse aspecto aí, e eu sei que é impopular o que eu vou falar, e dentro desse período pré-eleitoral ser impopular não deveria ser o caminho, mas eu estou preocupado em resolver questões, em colocar soluções e colocar posicionamento, né? E a gente sabe que não vai agradar a todo mundo, mas assim, em qualquer lugar do mundo eu bato muito nessa tecla, turismo custa dinheiro. O cara quer vir curtir a praia, ele vai deixar um passivo que o município vai pagar, e é alto esse passivo. Então, que ele pague o pedágio, que ele pague a taxa de preservação ambiental. Se ele quer... mas eu não tenho. Então, desculpa, não é para você vir fazer turismo. Até porque a gente precisa entregar cada vez mais coisas para o visitante. Então, assim, eu sou a favor, eu entendo que tenha que se começar uma briga pela duplicação da Oswaldo Cruz, mesmo que isso dure 10, 15 anos, né, 5 anos de licenciamento ambiental, mais 10 anos para conseguir recurso, mais 10 anos de projeto, mais 10 anos para obra, não tem problema. Mas precisa começar. Quanto mais tarde começar, mais tarde vai terminar. Então, independente de quem seja o gestor, alguém precisa começar a trabalhar isso. O Marcelo está dizendo assim, exato, é o que eu sempre falo, precisamos de um plano para os próximos 30 anos ou nada irá vingar. Por isso, Coleticidade tem esse projeto independente de eleição. O Ubatuba precisa de um plano para os próximos 30 anos, concordo plenamente com o Marcelo Dantas e com o projeto do Coleticidade. Agradecer aqui o Alan Ricardo Benetti, dizendo aqui, viu, doutor, virou seu fã, está gostando muito da fala. Agradecer aqui a Josélio, o Tuca, também pela participação. É exatamente isso. A gente não quer tocar nessas questões políticas, mas não tem jeito, porque elas esbarram o tempo todo nessa questão da gestão, né? Nessa questão do planejamento. Nós vivenciamos hoje situações em Ubatuba que podem, a médio e longo prazo, trazer prejuízos seríssimos. Já trazem algum prejuízo momentâneo, imediato, mas a médio e longo prazo a coisa pode ficar totalmente controlada, que é a questão da regularização, né, doutor? Nós temos aí situações, quem vai para a região sul sabe, quem é da região sul sabe os espaços que estão sendo ocupados, e é interessante, né, doutor, porque esses espaços são ocupados do dia para a noite, né? Você tem um barraco ou uma casa hoje que foi levantada, em um dia e meio, você já tem 2, 3. Em uma semana, você já tem 5, 6. Quando você vê, você tem complexos inteiros montados, porque a coisa acontece de uma forma muito rápida, muito acelerada, né?
Regime de mutirão, Adnelson. Regime de mutirão. Um ajuda o outro, vai vendo, você viu, a família veio, o pessoal veio, né, porque principalmente nas cidades litorâneas que estavam naquela expansão do crescimento da construção civil, trouxe muitas pessoas de outros estados do Brasil. E aí as pessoas vinham, pagavam aluguel enquanto estavam trabalhando. Só que daí perdeu o emprego. E aí não tem dinheiro para pagar aluguel. Vai para onde? Vai para a informalidade. Primeiro terreno vazio que tiver lá desocupado, forma um barraquinho, fica lá, consolida 5 anos, ganha posse, enfim, e assim vai indo. Mas se não tiver um poder de polícia efetivo, é onde ele combata ali no primeiro ato de posse. Olha, tirei a cerca, levantei, fixei 4 pauzinhos lá, olha, vamos lá, cadastra, faz o aluguel social por um mês para ele poder voltar para a cidade dele, dá o vale transporte para voltar para a terra dele de natal, de origem, porque não dá, porque a gente tem que destinar os nossos recursos para os nossos munícipes, né? No caso, para os... Mas doutor, sejamos justos, eu tento ser o mais justo possível, a gente critica, mas a gente tem que olhar com o máximo de isenção também para ser justo. Ubatuba tem uma característica muito própria que dificulta muito também, e é por isso que a atenção tem que ser redobrada, por isso que o cuidado tem que ser maior, por isso que o compromisso tem que ser ainda maior, que é a questão da extensão. Né? São 100 quilômetros de extensão. Então, você cuidar e fiscalizar não é uma tarefa fácil, mas você tem que se organizar e se projetar para isso também. Né? Quantos fiscais seriam necessários, o que é possível abrir de concurso, contratar, o que é possível fazer. Por isso o planejamento é importante, né? Porque o planejamento vai prever todas essas situações, né? Ednelson, tem mais. E uma dica para você, né, e para quem nos acompanha. Ubatuba tem um aeroporto agora. As pessoas viram e mexem e estão fazendo voos, sobrevoando. Se a pessoa está passando por cima e está vendo, por que o município não faz uma parceria com o Aeroclube para identificar esses núcleos? Porque daqui a pouco Ubatuba vai ser uma Rio de Janeiro, vai começar a subir aquelas casas para o morro e daí você não consegue controlar mais. Então, se você não combater no cerne da questão, vai ser difícil. Tem mecanismos. O que falta é vontade política, boa gestão, bons técnicos e pensar numa Ubatuba para 20 anos, né? Vou colocar uma coisa importante aí, doutor. O senhor tocou num ponto. O senhor falou assim, daqui a pouco Ubatuba está como Rio de Janeiro. Na verdade, já tem muita gente do Rio de Janeiro. Nada contra o pessoal do Rio de Janeiro, até porque eu sou flamenguista, né? Mas já tem muita gente do Rio de Janeiro ocupando espaços, fazendo os loteamentos, negociando esses loteamentos, e são pessoas que depois a gente não vai conseguir regularizar, organizar e colocar a casa em ordem. Também é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção. Agradecer aqui a fala do Elgair, ele dizendo assim, excelente live, muito bem conduzida, o Alexandre, como sempre, impecável, parabéns. Obrigado aí, Elgair, pela participação. Você é da CDHU em São Paulo. A CDHU tem um trabalho, assim, como qualquer área e como qualquer setor, né, doutor? Há críticas, há questionamentos, mas não se pode negar o papel e a importância da CDHU nesse processo habitacional por todo o estado de São Paulo. Né? Façamos justiça. Você pode não concordar disso ou daquilo, você pode questionar isso ou aquilo, mas o programa habitacional, e aí é o que eu falo sempre, né, doutor? Eu tenho discutido muito isso, que nós precisamos, aí vai dentro do que o Marcelo fala, nós precisamos de um planejamento e de políticas de Estado, não políticas de governo. A CDHU, por exemplo, é um exemplo de política de Estado, não é de governo. Independente de quem seja o governador, a CDHU está lá para cumprir com o papel dela em relação à habitação. Esse eu acho que é o exemplo mais claro que a gente pode ter sobre essa questão que a gente tanto fala de política de Estado e não política de governo. Não, e eu quero deixar claro, eu gosto de fazer essa observação também, que eu tive a oportunidade de trabalhar na CDHU, eu fui assessor da presidência, na presidência do Humberto Schmidt, e depois eu virei superintendente registral de regularização fundiária e tive a oportunidade de trabalhar com o Algair. O Algair era nosso advogado do jurídico lá. A CDHU, em 50 anos, ela atuou em todos os municípios do estado de São Paulo. Porque a CDHU faz realmente para aquela pessoa que não tem condição nem de se enquadrar no faixa 1. E o que é pior, eu já ouvi governadores anunciando que queriam fechar a CDHU. É um absurdo. Com gabarito, com questão, com o acervo que a CDHU tem de construção de unidade habitacional para a população de baixíssima renda, atuando com excelentes profissionais, tanto na construção como na regularização. Assim, e quando eu escutei aquilo, eu falei, não é possível. O senhor não tem noção o que é a CDHU. Só quem trabalha lá e quem
está no dia a dia dando sangue, exemplo do Algair que está lá, um abraço a todos da CDHU que estão nos acompanhando, sabe qual é a importância da CDHU em projetos habitacionais de interesse social. Certo. Doutor, o Marcelo está colocando aqui, ó, para pessoas mais necessitadas, a Prefeitura poderia conceder, em áreas pré-determinadas, independente de localização, a construção em multirões com a participação dos próprios moradores. Nesse aspecto, o que seria possível do ponto de vista legal? Do ponto de vista de ideia, de projeto, parece bem interessante. Do ponto de vista legal, há instrumentos para que isso seja feito? Ednelson, o município, se não tiver instrumento, ele faz a lei. É só ele ter uma lei autorizando, não tem problema, não vejo problema nenhum. Já resolve. Já claro resolve. Que aí você vai ter que ter a Câmara voltada também a esse interesse. A Câmara tem que desafetar a área, então é uma série de fatores que a gente tem que analisar. Mas possibilidade jurídica tem. Quando você tiver lei, que o município se encaminha um projeto de lei, ainda mais para atender moradores de baixa renda e para construção de unidades habitacionais, né? Eu acho que não tem nenhum vereador que votaria contra isso. Mas o projeto tem que partir do executivo, porque senão cai em vício de iniciativa, né? Isso, por conta de onerar os cofres do município. Exatamente. Doutor, para a gente poder encerrar, a gente já está encaminhando aí para 1h30, eu acho que é bem interessante isso, né? A gente começa a falar, a gente começa a conversar, quando vê o tempo. Quando o tema é bom, o tempo passa rápido e a gente vai e a coisa vai fluindo. Voltando à questão da regularização fundiária, para a gente poder encerrar, quando é que a gente tem que tomar cuidado para não estar beneficiando o infrator? Eu acho que tudo você tem que basear de acordo com o marco legal. Você tem que estabelecer um marco. A partir de quando? A legislação 13465, ela diz o seguinte, ó, quem está até 31 de dezembro de 2016, para trás a gente regulariza. Acho que a gente tem que fazer um corte aí e definir, olha, e o que é a situação? Ela já está realmente consolidada? Ela tem equipamento público? Entendeu? Algum equipamento público? Eu tenho iluminação, eu tenho água, eu sei. A gente tem que fazer o diagnóstico. Não adianta. Se a gente não tiver indicadores e não fizer um levantamento de qual é a situação fundiária do município, é muito difícil a gente saber, entendeu? A gente tem que especificar e ver realmente, de fato, qual é o núcleo mais antigo, qual é o número maior de moradores, qual é o núcleo que polui mais, que a gente possa tentar fazer, né, um trabalho junto com a Sabesp, enfim, junto com a parceria público-privada, para que a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. Porque sem dados, sem indicadores, fica muito difícil de nós. Por isso é necessário ter um plano de regularização. Certo. Doutor, o senhor tem trabalhado aí na questão da regularização, inclusive em Ubatuba, né? O senhor conseguiu a regularização de uma área no Periquiaçu, é isso? Estou fazendo a regularização de uma área do Periquiaçu. Quais as características? É possível, se não for, eu entendo, mas é possível falar quais as características, como tem sido esse processo, se a coisa está fluindo como deveria do ponto de vista legal, diante de todos esses instrumentos, na relação com o município, na relação com a legislação, a coisa está conseguindo avançar? E quais benefícios o senhor acredita que essa área que está sendo regularizada vai receber a partir do processo de regularização? Ednelson, eu estou tendo um bom relacionamento, porque quando eu fui contratado para fazer a regularização desse empreendimento, estava na alteração do secretário, então foi bem na época que mudou o secretário. Tinha conversado com o secretário Wilber, aí ele saiu, entrou o Carlos Peixoto. Eu tenho um bom relacionamento, eu cheguei a discutir tecnicamente, apresentei o projeto, enfim, não tenho nenhum problema com relação à parte da prefeitura, porque a gente sabe como faz, né? A gente trabalha, a gente faz a REURB de uma forma dentro da lei, né? E aí eu não estou tendo nenhum problema a nível do município. O benefício, Ednilson, é para todos, né? Porque, veja bem, o município hoje ele tem a área cadastrada, é uma área maior, que tem outros empreendimentos, mas que eu estou regularizando, são só 3 blocos, né? E que a partir dali a gente vai fazer uma demarcação urbanística, vai abrir as matrículas desses 36 unidades habitacionais, e essas 36 unidades já vão começar a contribuir com o Imposto Predial Territorial Urbano. Além das questões relativas ao ISS da obra, do INSS da obra, do ISS construção, enfim. E os moradores vão ter a segurança jurídica, vão ter um título, né, que a gente vai poder registrar no cartório, vai trazer esse mercado para o registro formal, né, que a gente vai ter todas as... eu comercializei, eu vou trazer esse contrato para o registro, eu vou pagar o ITBI, teve um falecimento, eu pago o ITCMD, eu vou incluir no meu imposto de renda. Então, o benefício é muito, né? É para todo mundo. Então, eu acredito que a regularização fundiária, ela é hoje um diferencial, tanto para o município,
quanto para o Estado, para a União e principalmente para os moradores. A conta rápida que o senhor fez, né, os números em termos de possibilidades a partir dos dados até que foram dados pelo Spinelli, em termos de projeção até de aumento de arrecadação, são realmente números que chamam muito a atenção e que podem colocar a cidade num patamar bem diferente do ponto de vista de arrecadação, impactando menos a população de uma maneira geral, distribuindo melhor essa questão dos custos, né, da cidade. Então, é um caminho que a gente tem que olhar com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho, e que vai ter que acontecer de uma forma ordenada em algum momento. E eu esqueci de um detalhe básico. Aquela unidade habitacional que era comercializada por 90, 100 mil reais, ela vai ser comercializada hoje com a regularização a 200 mil reais. Então, quer dizer, a valorização que teve o imóvel em função de uma regularização. Inclusive, Ednelson, alterando a planta genérica de valores, porque vai ser outro valor, né? Sim, o ITBI, o IPTU, consequentemente, vai aumentar, né? Sem dúvida. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, eu acho que foi uma conversa muito proveitosa, o senhor trouxe informações riquíssimas para a gente, é sempre uma satisfação. Tive a oportunidade de entrevistá-los várias vezes pela Rádio Unital, então conhecia já o seu trabalho, conhecia já a sua dedicação a essa área, a esse setor, né, como secretário de habitação, principalmente. A gente pôde acompanhar a desenvoltura, a dedicação, o envolvimento com os projetos, com as possibilidades. Então, gostaria de agradecer, parabenizar aí pelo trabalho, desejar sucesso, mais sucesso ainda do que o senhor já obteve ao longo aí da carreira. Espero que em outra oportunidade a gente possa conversar um pouco mais a respeito desses assuntos aí. Bom, Ednelson, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra falar sobre regularização fundiária e habitação. Eu sou entusiasta dessa área, eu estudei nessa área, me preparei, me especializei, enfim. E é muito gratificante a gente falar do que a gente gosta. Fica muito fácil, né? Tanto é que nós estamos aí há quase 1h30 de live. E eu espero que tenha mantido o público, né? Porque... Sim. E principalmente, e agradecer ao público também que está aí nos acompanhando até esse momento. E é sempre uma honra estar falando com você. Principalmente, desejar boa sorte também nessa sua nova empreitada. E eu estou sempre à disposição, não só de você, mas a todos aqueles que nos acompanharam, para que a gente possa aí trocar umas ideias, para que a gente possa aí pensar no Ubatuba daqui 20 anos, cada vez melhor. Tá certo. Obrigado, doutor, pela participação. Agradecer aqui a quem esteve conosco. Está chegando agora no finalzinho o Paulo Marcos, mandar um abraço todo especial para o Paulo Marcos aqui acompanhando. É um assunto que eu sei que o Paulo pode se interessar bastante, até por trabalhar no cartório e tudo mais. Paulo, depois, se você puder, dá uma acompanhada aí na live desde o começo, ela vai ficar aqui na página. Foram assuntos e temas realmente bastante interessantes e muito bem conduzidos pelo doutor Alexandre. Agradeço mais uma vez a audiência de todos aqui conosco. A gente vai estar de volta aqui na segunda-feira às 8 da noite, lembrando, toda sexta, toda segunda, às 8 da noite a gente está aqui, pelo menos até agosto. A partir de agosto a gente vai ter que ver direitinho como vai ser a data, porque as minhas aulas da faculdade no segundo semestre vão ser segunda e terça. Então, na segunda-feira, eu vou estar em sala de aula, não vou estar podendo conduzir a live, provavelmente a gente vai levar a live aí para quarta ou para quinta. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver em agosto, por enquanto, nas segundas e nas sextas, às 8 da noite. Obrigado, doutor, pela participação, obrigado a todos aqui pela audiência e pela presença, tá certo? Um abraço, até a próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite.